Hoje nós vamos dar continuidade aqui no assunto África. E eu quero apontar nesse momento esse nominho aqui, ó, griote. Muito do que sabemos hoje em relação ao continente africano, sobretudo em relação às suas tradições, em relação às suas manifestações e produções culturais. Muito do que sabemos não está escrito no livro ou nos livros europeus, nos manuais produzidos na Europa. Grande parte do que nós conhecemos, do ponto de vista positivo, em relação ao continente africano, nós devemos aqui a esse personagem, ou a esses personagens, que são chamados contadores de história. Isso ainda existe no continente africano. É mantida essa tradição nas mais diversas comunidades africanas. E o que esses contadores de história, o que eles fazem? Qual é o papel deles? Resposta: perpetuação das tradições. Quer dizer, eles procuram manter as suas tradições familiares, suas tradições religiosas, suas tradições em relação às danças, em relação aos inúmeros festejos ou festividades existentes lá nos seus calendários, culturas, tradições. Mantém, né, a narrativa da organização política, das religiões, dos modelos econômicos. Em outras palavras, esses contadores de história, eles são responsáveis em preservar, em manter viva a existência desses componentes, sobretudo nos aspectos culturais, manter tudo isso na história viva do continente africano. No encontro passado, eu fiz essa observação, eu fiz esse destaque, que quando da chegada dos europeus, em mais de um momento histórico, do ponto de vista da dominação, o objetivo era desqualificar, desconstruir. E como você mantém tudo isso diante da fúria do dominador, do conquistador europeu? Com essas tradições, com esses personagens, ok? Sobre o Islã, assunto que já tratamos em um outro momento aqui da nossa trajetória escolar, aqui, particularmente do sétimo ano. Mas nós temos que lembrar que os árabes eles foram responsáveis
pelo que nós chamamos de islamização. No norte, no primeiro momento, no norte da África, depois na área central da África e, claro, até o sul do continente africano. Então, os comerciantes árabes, eles foram responsáveis em levar o Islã ao continente africano. E aí nós vamos ter o que chamamos de islamização. O que quer dizer isso? Muitos foram convertidos ao Islã, não todos, né? Mas aqui é essa ideia da presença do islamismo, do Islã enquanto religião, enquanto credo, o Islã que tem como base, né, os ensinamentos deixados pelo profeta Maomé. Tudo isso, né, hoje condensado no livro que se chama Alcorão ou Corão, que é o seu livro sagrado, que é o seu grande guia, né, o grande guia espiritual do Islã. Mas aqui nós vamos entender o seguinte: com o Islã, o que vai mudar na história do continente africano? Com a islamização, o que muda para os povos africanos? Primeiro, o continente africano passa a ter, graças aos árabes, graças ao Islã, eles passam a ter uma relação muito maior com a Ásia, com o Oriente e mesmo com a Europa. É verdade que essa relação, ela se dá sobretudo no campo econômico. E quando eu falo no campo econômico, isso tem a ver, isso está ligado ao comércio, que sempre foi, até os dias de hoje, uma das mais importantes atividades do mundo árabe. Então, o continente africano, algumas comunidades do continente africano saem do seu isolamento, passam a ter uma comunicação motivada pela questão religiosa com outras regiões além África. Repito, Europa, Ásia e mesmo o sul da Europa. Agora eu quero apontar para vocês uma informação bem legal da existência dos reinos africanos. E aqui uma observação, né? É muito comum que filmes, documentários em geral, reportagens em geral, tratam muito determinadas regiões da África, não é? Do ponto de vista da sua organização social, com a ideia de tribos, ou seja, comunidades extremamente simples do ponto de vista da sua organização. Mas aqui o nosso material ele faz uma referência bem interessante com relação aos reinos africanos que aqui existiram. E quando eu falo reinos, nós temos que lembrar que um reino tem um rei, portanto há uma monarquia, há um poder constituído, há uma nobreza, há uma elite, existem cidades, nas cidades os seus inúmeros equipamentos como palácios, templos. Os reinos se relacionavam do ponto de vista comercial, existiam conflitos, disputas, conquistas, e os reinos são esses aqui, ó, nas regiões, no plural, nas regiões do rio Níger, o reino de Gana, Mali, Songhai, na área central da Europa para o sul, Zimbábue, Monomotapa, Congo, são os principais reinos que existiram antes da chegada dos europeus, e alguns até continuaram existindo, mas de certa forma, com vida curta depois da chegada dos europeus, em razão da dominação europeia. Agora eu quero tratar aqui de um destaque, de uma questão muito relevante em relação ao continente africano. Infelizmente,
a história da África tem sido marcada por essa palavra dominação. E aqui eu quero fazer o destaque do nosso encontro de hoje. Os portugueses, nós já vimos isso, que os portugueses foram pioneiros na navegação marítima. Foram eles, os portugueses, que contornaram o continente africano e atingiram o Oriente. E foi a partir desses contatos, foi a partir das construções, das feitorias ao longo do litoral africano, construções realizadas pelos portugueses. Feitoria eu vou dar aqui um exemplo, é um barracão que se constrói num determinado ponto do litoral. Nesse barracão construído ficam alguns homens, esses homens ficam encarregados de trazer para o interior desse barracão, da chamada feitoria, todas as riquezas possíveis daquele lugar. Riquezas minerais, especiarias, madeira, uma quantidade enorme de produtos. Então os portugueses construíram feitorias, conheceram os africanos e quando da colonização do Brasil, a partir aqui do ano, eu vou arredondar a data, tá? A partir de 1540, quando da instalação no Brasil da chamada empresa açucareira, assunto que nós vamos tratar muito em breve, os portugueses adotaram então como mão de obra principal aqui no Brasil, nos engenhos, na produção, no cultivo da cana-de-açúcar, na produção de açúcar. Eles optaram pela mão de obra escrava, africana. E a partir desse momento, a partir do ano de 1540, surge um comércio lucrativo. Um dos comércios, uma das atividades mais lucrativas do período, que era capturar, trazer homens e mulheres da África, na condição de escravos, para serem vendidos nos portos do Brasil, para os senhores de engenho, como mão de obra barata. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta e eu quero fazê-la e responder. A pergunta é: por que africanos foram escravizados? É comum nas provas eu ler a seguinte resposta: foram os africanos porque os africanos eram fortes, eram sadios. Nada a ver. Isso não é verdade. Fisicamente, os nossos indígenas aqui também eram fortes, tinham estrutura física para o trabalho. Mas sabe por que foi o africano? Essa é a resposta central. Africanos foram escravizados porque aí surgiu um comércio lucrativo. E no capitalismo, a ordem é: o que gera riquezas, o que gera lucros, isso tem que funcionar, é válido, isso tem que existir. Então surge o tráfico. E o tráfico foi, sem dúvidas, um dos registros mais tristes da história do continente africano. Porque homens e mulheres foram arrancados do seio de suas comunidades, de suas famílias, trazidos para cá nos navios negreiros, amontoados, sofrendo todo tipo de humilhação. E aqui, em leilões, eram vendidos e levados ao trabalho duro, árduo, do trabalho difícil que era o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar.
a escravidão durou, arredondando os números, de 1540 ao ano de 1888, no Brasil. Mais de 300 anos de escravidão. Estamos aqui no ano 2020. O que nos separa hoje do fim da escravidão é um pouquinho mais de 100 anos. 100 anos na história é um tempo pequeno, curto demais.